dia a todos, bom dia ao pessoal aqui que está se conectando. Agradeço aqui a presença de todos vocês, principalmente a presença aqui das nossas painelistas, que gentilmente aceitaram o convite do InfraWomen Brasil para participar aqui desse evento sobre a nova lei do gás, falar um pouquinho dos desafios e oportunidades que a gente vai ter no setor. O IWB é um grupo criado para promover e incentivar a presença de mulheres nos setores aqui de infraestrutura e energia. Por isso que esse primeiro painel é composto aqui por essas mulheres incríveis. É um espaço para compartilhar ideias e experiências sobre o setor. Quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a Heloísa Scaramucci, que foi quem me convidou para me juntar a esse grupo. Meu nome é Luciana Reis, eu sou advogada formada há mais de 20 anos e atuo no setor com foco no gás natural. Tenho experiência, inclusive, em negociação de contratos de suprimentos e venho acompanhando as discussões sobre a nova lei do gás. Trabalhei por vários anos na Comgás e atualmente eu sou sócia do Barcelos Tucunduva Advogados, o BTLO, que apoia esse evento. O objetivo que tem aqui foi reunir diversas pessoas que atuassem em diferentes frentes para trazer múltiplas visões e falar um pouquinho sobre a nova lei do gás, que vinha sendo discutida no Congresso Nacional há 8 anos e foi recebida com muito entusiasmo pelo setor. Como eu já disse aqui, conseguimos juntar mulheres incríveis, que têm assim, currículos espetaculares e que eu vou falar muito brevemente, para todas ficarem à vontade aí para complementar. Se alguém quiser, né, colocar um pouquinho mais da sua experiência no momento da fala, fica super à vontade. Tem aqui a Alexandra Baroni, que é economista, trabalhou no Grupo BG, possui uma vasta experiência em assuntos regulatórios, participou assim, de inúmeras consultas públicas, contribuindo para a formação da regulação do Estado de São Paulo hoje. Atualmente é gerente executiva de suprimento de gás na Comgás. Bom dia, Alê. Bem? Bom dia. Estamos aqui também com a Cristina Saião, economista e mestre em administração, atuou na estruturação da primeira chamada pública de transporte da TBG e no benchmark internacional do modelo de entrada e saída. Atualmente é coordenadora de assuntos regulatórios e desenvolvimento de mercado na TAG. Bom dia, Cristina. Bom dia. Ieda Gobiziel é engenheira química com mestrado em energia e engenharia ambiental. A Ieda foi uma das responsáveis pelas negociações do Acordo Bolívia-Brasil, que viabilizou a construção do Gasbol. Atualmente é membro do Conselho de Administração de diversas empresas ao redor do mundo, incluindo a Plumo Logística aqui do Brasil, e atua em conjunto com a FGV Energia e a Oxford. Bom dia, Ieda. Aliás, para você, boa tarde, né? Bom dia, vou me adaptar. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Juliana Lima é advogada com MBA em Direito e Negócios do Petróleo, Gás e Energia pelo IBP. Acompanha de perto as discussões do setor e as alterações regulatórias e legais. Atua como consultora jurídica sênior na Shell. Bom dia, Juliana. Bom dia, Luciana. Larissa Dantas, engenheira civil e advogada, atualmente é CEO da Potgás, participa ativamente do programa REAT de exploração e produção de petróleo em terra do MME e atua pela implantação do novo mercado de gás no estado do Rio Grande do Norte. Bom dia, Larissa. Bom dia a todas. Um prazer estar aqui com todas essas mulheres maravilhosas. Eu já avisei a doutora Lu que eu não quero falar muito, eu estou aqui só para escutá-las. É uma honra estar aqui ao lado de vocês, meninas. Muito obrigada, viu? A honra é toda nossa aqui de ter vocês por aqui. Simone Araújo é engenheira química e mestre em desenvolvimento e meio ambiente. É doutora em ecologia, conservação e manejo de recursos naturais e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Simone já desempenhou funções na Petrobras e na PPSA, atuou na coordenação do programa Novo Mercado de Gás no MME e atualmente é diretora da ANP. Está diante aqui do imenso desafio de regulamentar os temas da nova lei do gás. Bem-vinda, bom dia, Simone. Bom dia, Luciana, obrigada pelo gentil convite, gentil e honroso convite, né? Estar ao lado de pessoas que eu admiro profundamente, como a Ieda, que sempre foi muito inspiradora para todos nós. Bom dia a
a Alexandra, bom dia, Cristina, bom dia, Larissa, bom dia, Juliana. De fato, eu acho que nós vamos ter certamente uma manhã muito produtiva. Muito obrigada. Agradeço muito a presença de todas vocês aqui, realmente é uma honra, eu sei que eu estou aqui com um time incrível, de peso, com pessoas com um know-how espetacular, e diante disso, acho que o maior desafio agora nesse momento é o meu, né, que eu preciso aqui trazer umas breves palavras iniciais para introduzir um pouquinho o tema sobre a nova lei do gás. O mercado de gás natural, ele vem passando por um gradual processo de abertura, ainda que lento, né, a gente vem percebendo alguma evolução. Ele foi impulsionado pelos compromissos de cessação de conduta firmados entre a Petrobras e o CAD. A onipresença da Petrobras em todos os elos da cadeia e como usuária de capacidade integral do sistema, de todas as infraestruturas, acabou sendo sempre um grande obstáculo para a efetiva abertura do mercado, porque ainda que legalmente possível, sempre foi fisicamente inviável o acesso dos demais players em função da impossibilidade aí de utilizar a infraestrutura. Nesse contexto, a nova lei do gás trouxe os critérios para a desverticalização do setor, por exemplo, a certificação de independência necessária para transportadores e distribuidores em relação aos demais elos da cadeia do gás, a previsão de livre acesso às essential facilities, o estímulo à eficiência e competitividade, com previsão de venda compulsória do volume em caso de grandes concentrações. A lei também consolidou o sistema de entrada e saída do transporte e simplificou a outorga do transporte por autorização da ANP, que acabou por desburocratizar a previsão da lei anterior, que falava em concessão, e isso tende a contribuir para aumentar os investimentos aí na infraestrutura. Há inúmeros pontos que foram delegados para a regulação posterior da ANP, trazendo aqui uma enorme agenda regulatória para a agência, e o grande desafio aqui que a Simone vai ter para falar um pouquinho e muito mais para regulamentar tudo isso. Como exemplo, podemos falar assim que cabe à ANP estabelecer requisitos para diversos elos da cadeia, como os requisitos para comercialização, para estocagem, acondicionamento, regaseificação, escoamento, processamento, regrar interconexão e classificação dos gasodutos de transporte, aprovar a tarifa de transporte que é proposta pelos agentes, regrar os acessos às essential facilities, dentre inúmeros outros. A lei também trouxe uma previsão para a criação pelos transportadores de um gestor da área de mercado de capacidade, para gerir uma atuação coordenada para a oferta de capacidade, o balanceamento do sistema, uso de códigos comuns de rede, sempre visando a transparência, eficiência e segurança. Os carregadores deverão constituir o conselho de usuários para monitorar o desempenho e eficiência operacional e de investimentos dos transportadores. E também tem uma previsão sobre a possibilidade de algum agente atuar como entidade administradora do mercado de gás nacional, mediante a celebração de acordo de cooperação técnica com a ANP. Todos esses entes também dependem da atuação da ANP, mostrando aqui o grande papel que a ANP tem para o desenvolvimento do mercado. Quando estamos diante aqui das oportunidades, das negociações aqui no dia a dia, na prática, nos deparamos assim com diversas questões que ainda não foram endereçadas. Por exemplo, como lidar entre os agentes com as retiradas de volumes diferentes das contratadas? Como tratar o gás off-spec? Como fazer a alocação de riscos entre os vários agentes? Diversas questões operacionais, supridor de última instância. Tudo isso acaba por me levar a acreditar que esses entes talvez se mostrem importantes para o mercado muito antes do que foi imaginado inicialmente. O desenvolvimento do mercado também depende de conciliar o binômio oferta e demanda do gás, que é um ponto fundamental a ser considerado. Uma questão importante é a harmonização entre as regulações federal e estadual, uma vez que a Constituição brasileira atribui aos estados a competência para os serviços locais de gás canalizado, como distribuição e comercialização de gás. Com as grandes diferenças entre o estágio de maturidade do mercado de gás em cada estado, a regulação estadual pode contribuir
para considerar as especificidades locais de cada um e trazer a regulação mais próxima da realidade. Agora, acho que resta saber como é que vai ser possível fazer essa harmonização sem ferir a autonomia dos estados. Assim, surgem inúmeros desafios práticos para os agentes implementarem as primeiras ações para a construção de um mercado bem mais aberto, muito competitivo e gerar novas oportunidades para o setor, que acho que é o que todos tanto esperam. Para falar aqui um pouquinho mais sobre isso, a gente trouxe aqui algumas questões direcionadas às nossas incríveis convidadas, e eu vou passar a palavra aqui primeiro para a Ieda Gomes, que eu coloquei para ela desenvolver um pouquinho o tema, falando que é sabido que conciliar esse binômio oferta e demanda do gás é fundamental para o desenvolvimento do mercado, e um grande desafio. Além desse ponto, quais os principais desafios para o desenvolvimento do novo mercado de gás no Brasil? E a outra questão foi se ela entende que a nova lei do gás contribui para endereçar as questões práticas necessárias para viabilizar a abertura do mercado, se trouxe segurança jurídica para os novos investimentos. Ieda, bom dia. Bom dia de novo, é um prazer estar compartilhando essa sessão com tantas ilustres conhecedoras do mercado de gás no Brasil. Eu tive a felicidade de trabalhar no Brasil do lado da distribuição, no meu tempo de Comgás, eu trabalhei quase 20 anos lá, e depois na oferta, tanto de gás offshore, gás onshore e GNL, no meu tempo de BP. Então, eu acredito que eu tenho a visão dos dois lados. Então, respondendo a sua pergunta, Luciana, a lei não cria oferta nem cria demanda. A lei é um elemento facilitador e que depois da lei ser promulgada, como já o foi, entra a questão que a Simone depois vai abordar no final, que é a regulamentação, que esse é o key point, né, a principal, digamos assim, produto dessa lei vai ser uma regulamentação ágil e precisa. Então, eu vou colocar alguns desafios que vai orientar depois as nossas colegas. Se você tem, primeiramente, do lado da oferta, no Brasil hoje, a maior parte da oferta de gás nacional, não é oferta, a maior parte da produção, está localizada em águas profundas, a 200, 300 quilômetros da costa, e o gás é associado. Então, você pode arguir que gás associado tem valor zero, porque quando as empresas de petróleo fazem seus modelos de negócio, eles baseiam todo o NPV do projeto no óleo, e o gás é sempre um upside. É sempre o que nós fazíamos nos meus tempos de produtor. Porém, e tem um valor, claro, intrínseco de mercado. A infraestrutura para levar o gás até o mercado, esse gás offshore ao mercado, é uma infraestrutura cara, gasodutos da ordem de 3 bilhões a 5 bilhões de reais, e ainda precisa também de uma usina, uma planta de tratamento, processamento de gás, que pode chegar a 1 bilhão de reais. Então, é uma infraestrutura de transporte e processamento bastante pesada, e esse gás é associado, e precisa o produtor garantir também o fluxo do petróleo, não pode ter blips para poder inviabilizar o que é o assunto principal do seu investimento. Então, nesse ponto, o Brasil hoje produz cerca de 131 milhões de metros cúbicos por dia, e desses 131 milhões de metros cúbicos por dia, 93, mais recentemente, no mês de abril, obrigada, Flávia, ela sabe por quê, estão na Bacia de Santos. E você tem uma infraestrutura de escoamento hoje, da Bacia de Santos e alguns campos também da Bacia de Campos, de apenas 26 milhões de metros cúbicos por dia. Quando construir a Rota 3, vai chegar a 44. Então, você tem, primeiro, gás localizado muito longe, infraestrutura de escoamento e tratamento, investimentos pesados, e, em terceiro lugar, você tem também questões relativas à qualidade do gás, à necessidade de reinjeção. Posto isso, e a infraestrutura que não está disponível para escoar o volume, mesmo que esse gás estivesse disponível, a infraestrutura que hoje existe é muito pouca para viabilizar todo esse escoamento. Isso posto, o Brasil vai depender bastante de gás importado, e hoje a matriz de consumo do gás no Brasil é mais ou menos 53, 47 de gás nacional, 47 de gás importado, e o que gera uma outra questão num país como o Brasil, que a maior parte da oferta hoje está dolarizada.
E num país como o Brasil, onde o real teve uma desvalorização gigantesca nos últimos 2 anos, né? O real, como a lira turca, essa desvalorização ia tendo o preço da molécula atrelado a uma moeda forte, gera também descompassos em termos de preços, né? Você tem uns blips de preços, agora está barato, daqui a pouco está caro demais em dólar. Em reais, sempre o preço cresce. Então, esses são os desafios do lado da oferta. Do lado da demanda, nós temos, eu diria, 3 grandes mercados no Brasil. Um é o mercado termoelétrico, que é um mercado flexível, foi construído para ser flexível, e eu diria, a não ser que por decreto se mantenha despacho de usinas termoelétricas de forma inflexível, fora da ordem de mérito, a tendência é que essas plantas sejam cada vez mais flexíveis, porque você tem cada dia mais a penetração de energias renováveis na matriz energética brasileira, e tem a questão pungente da descarbonização que se coloca em todos os países que aderiram ao Acordo de Paris. Então, essa é uma demanda alta, mas bastante flexível. Não viabiliza contrato de longo prazo de gás associado. A segunda demanda industrial, que sempre foi o mainstay da indústria de distribuição de gás no Brasil, que está vinculada ao crescimento da demanda industrial a 2 pontos. A questões macroeconômicas, a economia brasileira também vai de blips em blips, o PIB brasileiro cresce, depois não cresce, e também a preços. Então, se você tem preços muito altos, o gás natural compete com outros energéticos, inclusive com a lenha, que hoje cada dia penetra mais na matriz industrial, então fica difícil aumentar a demanda com preços altos. E se o preço está dolarizado, você vai ter sempre o que está acontecendo agora recentemente, você precisa dar um aumento de 39% e você não contribui para o crescimento dessa demanda industrial, que sempre foi o pagador, o ganha-pão da indústria brasileira. E o terceiro bloco, que é o bloco de demanda a varejo, que é residencial, comercial, GNV, mais ou menos, são demandas firmes, mas pequenas, individuais, e precisa de muito investimento de infraestrutura por parte das distribuidoras estaduais. E essas distribuidoras têm que ser remuneradas também. Então, nós temos esse conondro, né, esse desafio do lado da oferta, tem muito gás, como fazer chegar ao mercado custa caro, e o mercado precisa de gás competitivo. Então, são fatores que talvez levem, né, no longo prazo, a se pensar, por que não, o Brasil fazer, talvez, GNL em alguns campos, produzir GNL no mar. Alguns países já estão fazendo, são águas muito profundas, tecnicamente complicado, mas quando o preço do GNL também voltar a se recuperar, porque hoje está bastante defasado, é uma alternativa interessante para o Brasil para garantir também uma produção e uma tomada firme desse gás, e você pode armazenar GNL em tanques e transportar para outros mercados quando não tiver demanda no Brasil. Então, o que são as grandes conquistas dessa lei do gás, no meu entender? Eu acho que a primeira coisa importante dessa lei do gás foi, no artigo 1º, garantir transparência de informações. Então, todos os agentes que dispõem de moléculas e de capacidades agora são obrigados a disponibilizar essa informação. Eu tenho visto muito progresso. O Brasil é um dos países onde tem muita informação disponível, uma parte graças a Simone, que está aí, desde o Boletim do Gás Nacional, e a ANP agora está com umas informações bárbaras, excelentes, sobre produção, movimentação e tudo mais, excelente qualidade. Então, transparência, que é o primeiro ponto, artigo 1º da lei. No segundo, acesso às capacidades de transporte, acesso não discriminatório e obrigatório. Não tem muita... Na parte de GNL e escoamento ainda negociada, então aí vai entrar de novo o papel da ANP, porque você negociar com o incumbente é complicado, se não tiver o órgão moderador para moderar essa incumbência. O terceiro ponto, que eu acho que foi um ponto muito importante, que também a ANP vai ter que entrar muito firme, é a proibição dos produtores venderem uns aos outros, porque no passado e até hoje, os produtores preferiam vender para a Petrobras, que era o agregador único de gás no Brasil, e não criava competição. E eu acho que outro ponto importante da lei, e esse também é um ponto fundamental, você garante o acesso e a autorização que substitui o processo de concessão que estava na lei anterior, simplifica a construção de infraestrutura de transporte de gás, não quer dizer que vai viabilizar. A viabilização está sempre do lado da equação oferta e demanda. Então, esses são os meus pontos iniciais.
Muito obrigada, Ieda, é sempre incrível ouvir você com todo o seu repertório, todo o seu conhecimento. Agradeço bastante aqui sua presença com a gente. Agora eu vou chamar a Larissa Dantas para falar um pouquinho, e na sequência a Alexandra Baroni, que as duas têm a visão aqui das distribuições, então para elas eu fiz as mesmas perguntas, né? Basicamente, considerando as obrigações das distribuidoras perante os usuários, como a continuidade do fornecimento de gás, quais são os principais desafios e oportunidades encontrados para o suprimento de gás em um mercado com múltiplos supridores? Quais são as expectativas com relação ao mercado organizado de gás natural e como que você enxerga o impacto da ampliação do mercado livre para as distribuidoras? E se entende que a nova lei do gás contribuiu para endereçar essas questões práticas para viabilizar a abertura do mercado e trouxe segurança jurídica para os investimentos. Larissa. Bom dia a todos todas e todos que estão assistindo. Falar depois da Ieda é um grande desafio, né? Mas vamos tentar aí responder as perguntas da Lu. Do ponto de vista aqui das distribuidoras, né, a gente tem um grande desafio no sentido de colocar, eu sempre uso a expressão, no mundo real, tudo que está previsto em lei, né? A gente tem um caso que eu nunca deixo de registrar, que foi o caso do acesso ao PGN de Guamaré, onde já existia o TCC assinado entre o CAD e a Petrobras, e mesmo assim, né, quando a gente esteve lá com a Simone no Comitê de Monitoramento do Novo Mercado de Gás, em dezembro de 2019, mesmo assim a gente não conseguiu, leia-se, os produtores de gás natural aqui que estão no Rio Grande do Norte, estavam produzindo desde dezembro de 2019, daí a nossa ida ao Comitê de Monitoramento do Novo Mercado de Gás para dar a notícia, né, que se precisaria desse acesso a essa infraestrutura da UPGN de Guamaré. E ela não acontecia, né? Mais ou menos em março de 2020, organizou-se um seminário, e foi logo quando veio a pandemia, e a gente não conseguiu colocar adiante, dizendo que esse acesso já estava resolvido, quando, na verdade, quando os produtores, os novos atores do mercado de gás chegaram lá na porta da Petrobras para bater, olha, vamos aqui fazer o que está previsto e tal, não foi tão fácil assim, né? E isso não a gente não está falando mal aqui da Petrobras, a gente está apenas colocando os fatos como aconteceram. Existia e ainda existe uma grande dificuldade dos pequenos produtores a ter esse acesso na negociação, e aqui no estado do Rio Grande do Norte o governo entendeu que precisaria atuar como articulador desse processo. Então, a gente vê isso como um desafio, né? Respondendo à pergunta, como desafio para o novo mercado de gás, é fazer com que o mercado aconteça. Eu acredito piamente que isso é um papel de cada estado, né? Ele interferir como articulador, mas até certo ponto, porque o que a gente deseja é um mercado livre, né? Então, a gente foi até aquele ponto, garantiu o acesso, todas as pendências, todo o checklist foi feito daqueles assuntos que a Petrobras para esse acesso, e logo em seguida também se trabalhou em paralelo as questões tributárias, em conjunto, inclusive com o Ministério das Minas e Energia, que a gente também não pode deixar de registrar aqui o trabalho muito assim, aguerrido, até porque esse assunto foi levado para a mesa REAT, né, pelo secretário José Mauro, e por se tratar de um acesso onshore, e daí a gente conseguiu esse digamos assim, esse efetivo funcionamento do mercado de gás, que hoje já é possível, porque sim, nós temos o acesso realmente, né, e sim, já temos produtores habilitados em chamada pública para vender esse gás para a concessionária. Então, nós estamos já aqui com um pé no novo mercado de gás. A gente acredita que 1º de janeiro era para ter sido desse ano, mas por causa da pandemia não foi, mas 1º de janeiro de 2022 isso aconteça. Eu queria registrar aqui que há um questionamento muito intenso dos investidores, no sentido, mas por que está demorando muito, né? Bom, a gente explica isso tudo.
já era para ter acontecido realmente, mas esse papel do Estado como catalisador, né, como articulador para facilitar todo esse diálogo e aí a indústria local do gás se desenvolver, eu registro como muito importante. Então, a gente teve a possibilidade de fazer parte desse trabalho num caso real. Com relação ao Mercado Livre, né, que também foi colocado pela doutora Luciana, a gente vê como as distribuidoras veem com muito bons olhos, né? Eu acho que quanto mais atores a gente tiver no mercado, vai facilitar, assim, até porque, piada interna aqui das distribuidoras, eles vão ver como é difícil fazer esses contratos com os fornecedores e vão parar de reclamar mais para a gente, né? Que é uma coisa, né, Alexandra, que a gente vive na pele. Só tinha Petrobras, aí eles reclamam, agora não vai ter mais o Petrobras, a gente vai ter várias opções, né? Mas vocês podem ir lá comprar direto, fiquem à vontade, né? E aí vamos ver se eles vão comprar direto, se eles vêm, mas brincadeiras à parte, eu acho que eu quero registrar que as distribuidoras são, sim, a favor do Mercado Livre, a despeito do que a gente escuta alguns outros pares do mercado de gás falar, mas porque parece um contrassenso, né? Mas no fundo a gente sabe que isso vai ajudar, né, na competitividade da tarifa. Muito bom, muito obrigada, Larissa. É importante mostrar um pouquinho esses desafios mesmo do dia a dia, né, da prática, de como viabilizar, como colocar a bola no chão, né, com tantas inovações aí da legislação. Com mais essas mesmas questões, eu chamo agora a Alexandra Baroni para colocar a visão aqui do mercado paulista, que já tem, né, um pouco mais desenvolvido, aí, com mais acesso do que o Rio Grande do Norte, então talvez os desafios sejam um pouquinho diferentes. Alexandra. Ok. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer enormemente esse honroso convite de estar com pessoas tão qualificadas e com uma experiência inestimável no setor de gás, que me enchem de orgulho. Agradeço enormemente essa oportunidade. Então, como muito bem a Larissa falou, acho que o nosso papel aqui enquanto distribuidoras é realmente colocar a bola no chão e tratar das questões práticas. Então, eu queria colocar um pouco, que acho que é importante, o contexto da regulamentação, principalmente do Mercado Livre em São Paulo, e os desafios que a Comgás vê nesse contexto que, em termos de regulamentação, é bastante avançado se comparado com outros estados, muito por causa da maturidade e de uma regulação pretérita. Então, eu tenho uma apresentação aí, seguindo, agradeço, Luciana, por esse roteiro aí de questões que acho que são muito pertinentes e ajudaram muito a organizar aí o nosso, pelo menos a minha fala aqui. Então, eu tenho uma apresentação seguindo isso que eu vou compartilhar aqui. Então, considerando as perguntas, a primeira delas, então, considerando as obrigações das distribuidoras, quais são os desafios e oportunidades encontrados para o desenvolvimento de um mercado com múltiplos supridores. Então, contando um pouquinho, eu vou recuperar o contexto aqui, né? Então, nós, enquanto distribuidoras, estamos aqui no final da cadeia, fazemos a ligação com os usuários finais, temos as agências reguladoras locais, como nossos balizadores aqui. Falando um pouco do contexto aqui da Comgás, né? Somos a maior distribuidora de gás do Brasil, estamos numa área de concessão em São Paulo, né, que foi dividido em 3 áreas diferentes, que corresponde a aproximadamente 1% do território nacional, mas concentra 27% do PIB nacional e distribui em torno aí de 30% do gás de todo o Brasil. Então, estamos numa área privilegiada, onde está concentrada a demanda. E temos hoje 16 mil quilômetros de rede, então uma rede bastante capilarizada, ainda, apesar de termos ainda bastante para crescer, fizemos uma expansão enorme
mais de 20 anos desde que a empresa foi privatizada. Temos hoje uma base enorme de clientes, que são 2 milhões de clientes, e distribuímos aí aproximadamente 12, 13 milhões de metros cúbicos dia. Falando um pouco da nossa base de clientes, né, o perfil da nossa demanda. Então, temos essa base enorme de clientes residenciais, do ponto de vista de uma distribuidora, né? Temos uma base de comércio de mais de 18 mil clientes, mais de 1.400 indústrias, postos de GNV, clientes de cogeração e 2 térmicas aqui na nossa área de concessão. Hoje já está regulamentado o Mercado Livre, desde 2011 em São Paulo, que era o que previa o contrato de concessão das distribuidoras. Então, hoje o Mercado Livre está regulamentado. Recentemente houve uma revisão e foram excluídos os limites de volume para a saída de clientes livres, então hoje não há essa limitação de volume, qualquer cliente desses segmentos podem se tornar livres. Então, só para enfatizar, né, a Comgás, do ponto de vista da demanda, tem uma base ampla e diversificada de usuários. E, nesse sentido, acho que, obviamente, é a empresa mais preparada para essa diferente forma de oferta que a gente deve ver a partir da abertura do mercado. Então, quando a gente está falando do que seria, né, esse novo perfil de oferta nesse novo contexto, então a gente está falando da existência de múltiplos supridores, diferente do que a gente tem hoje, né? A Comgás, apesar de ter 2 contratos de suprimento, ainda tem um único supridor, que é a Petrobras, contratos com menores volumes, existe a possibilidade de contratação independente de molécula e transporte, contratos com prazos variados, e acho que um ponto muito importante que faz toda a diferença seriam contratos com garantia de entrega menor do que 100%, que são os contratos que a gente tem hoje, uma vez que os supridores menores de gás associado não têm a capacidade de garantia de entrega em 100% do tempo, que é o que a gente tem hoje no mercado. Então, acho que essa é a condição mais diferente que as distribuidoras vão enfrentar e que traz uma série de desafios. E, claro, contratos com maior flexibilidade, tanto do lado da concessionária para o bem quanto para o mal, né? Flexibilidade menor que 100% na entrega. Então, esse novo contexto que se espera aconteça, acho que gera uma oportunidade, né, pelo menos do ponto de vista da Comgás, que é a empresa naturalmente mais preparada para absorver esse tipo de suprimento, porque tem uma base, uma grande demanda, então essas variações são acomodáveis dentro do portfólio da concessionária, e o perfil de consumo dos usuários também é variado a ponto de permitir acomodar esses contratos mais flexíveis. E o que a gente enxerga de um desafio importante essas novas contratações, quando viabilizadas, tendem a diminuir os custos totais dos contratos, né? Em média, a gente espera que vai ter contratos de valores mais baixos, mas como a garantia de entrega não será provavelmente 100% para todos os contratos, os custos relacionados à acomodação das flexibilidades vão ter um papel mais importante do que tem hoje no portfólio das concessionárias. E essa, pelo menos do ponto de vista da regulamentação em São Paulo, é uma fonte de preocupação, uma vez que o repasse desses custos aos usuários que geram, né, e que se beneficiam do custo menor dessas novas, podem se beneficiar do custo menor dessas contratações, não está equacionada.
Então, esse é um ponto é um desafio para as concessionárias, pelo menos em São Paulo, entender como acomodar esses custos adicionais cujo repasse não está previsto, ou pelo menos ao longo do tempo se prevê que não será possível de ser feito, pelo menos não diretamente. Então, aqui é um pouco do que a gente imagina, né, ser o contexto quando tudo que se imagina, tudo que foi discutido ao longo de tantos anos aí, de busca por um mercado mais líquido, competitivo, a gente enxerga como oportunidades e desafios. Falando aqui do segundo questionamento, então, quais seriam as expectativas com relação ao mercado organizado de gás natural e como se enxerga o impacto da ampliação do mercado livre para as distribuidoras? Então, só recuperando um pouco da regulação em São Paulo, a gente tem uma regulação consolidada, com a previsão de revisões tarifárias a cada 5 anos. Nessas revisões são feitas as definições das despesas, investimentos e taxa WOC para os próximos 5 anos. A gente tem a previsão para o pass-through de custo de gás e transporte, tudo que não seja relacionado à margem das distribuidoras, e todo o modelo é de regulação por incentivo. Então, portanto, um menor volume de vendas pode trazer efeitos negativos na rentabilidade da concessionária, sim, da mesma forma como um volume de vendas acima do projetado também pode trazer benefícios adicionais na rentabilidade das concessionárias. Então, risco e benefício da concessionária, o volume se acima ou abaixo do previsto, pelo menos no período entre duas revisões tarifárias. Portanto, a concessionária tem todo o incentivo para buscar um maior volume para os seus serviços, que basicamente é o serviço de distribuição de gás, uma vez que o custo de gás tem repasse automático, em teoria, claro que com a conta corrente, que registra diferenças de custo de gás. Então, a gente vê como oportunidade, uma enorme oportunidade, a perspectiva de redução de preços de gás no mercado livre, por isso gerar um incentivo ao consumo e a possibilidade de gerar mais serviço de distribuição de gás, que é o serviço, o produto, né, vendido pelas concessionárias. E como desafio, a gente vê movimentos que podem gerar um desafio, né, movimentos bruscos para o mercado livre, sem que se possa ajustar esses movimentos nos contratos de suprimento existentes para fornecer ao mercado regulado. Então, a gente aqui, enquanto área de suprimento da Comgás, tem como principal objetivo garantir a flexibilidade nas contratações atuais e futuras da concessionária para poder acomodar esses eventuais movimentos entre mercado livre e mercado cativo. Nesse sentido, também, a regulamentação é muito importante ao colocar uma previsão para que os usuários livres antecipem essa intenção de migração para o mercado livre. Então, isso é um ponto muito importante e é um desafio com o qual a gente trabalha. E, falando do último ponto, né, sobre se a lei do gás contribui para endereçar questões práticas, acho que foi um pouco do que já foi falado, mas, em geral, acho que 3 pontos importantes tratados na lei do gás, que é facilitar a expansão da malha de transporte, o que foi feito considerando a alteração do regime de concessão para autorização, no sentido de facilitar os investimentos, de certa forma, agilizar, né, essa intenção, não que isso resolva questões relacionadas ao interesse econômico, mas acho que
pode, sim, facilitar essa expansão. Estimular a entrada de novos agentes e a concorrência através da regulamentação do livre acesso à infraestrutura, que é essencial e básico, e tornar o mercado mais dinâmico e líquido, usando o modelo de entradas e saídas, a homogeneização de contratos, no sentido de tornar o mercado essencialmente mais líquido. Mas, como a gente já falou, grande parte desse desafio está colocado, quando a bola estiver no chão, na regulamentação que está a cargo da ANP, e a gente tem certeza que a ANP vai conseguir desempenhar bem nesse enorme desafio, e acho que um ponto importante é estar atento aos movimentos dos agentes, no sentido de dar um pouco de flexibilidade nesse início, para que uma sobre-regulamentação não venha a inibir movimentos. Então, acho que é muito importante todos os agentes estarem atentos aos movimentos e como os agentes vão se acomodar no sentido de direcionar seu apetite aos investimentos. Então, era isso que eu preparei. Muito obrigada, Alexandra, pela sua visão, trazendo aqui um pouco a realidade, né, do mercado de São Paulo, que é mais desenvolvido também. Chamo agora a Cristina Sayão, para falar um pouco da visão dos transportadores, para quem eu fiz as seguintes perguntas. Quais os principais desafios que as transportadoras enfrentam para a oferta de capacidade em chamadas públicas? Há alguma expectativa para a coordenação da oferta de capacidade entre os sistemas interligados, ampliando as possibilidades de carregadores? A nova lei traz segurança jurídica para investimento? Quais são as premissas da regulação para garantir a atração de investimentos ao setor? Quais as expectativas quanto à figura do gestor de área de mercado de capacidade a ser constituído pelos transportadores e conselho de usuários a ser constituído pelos carregadores? Cristina. Obrigada, Luciana, pelas perguntas. Eu vou tentar responder essas perguntas através de uma pequena apresentação, porque ela fala um pouco do nosso entendimento sobre essa visão do modelo de mercado. E aí eu vou tentar focar nesses aspectos que você perguntou, tá bom? Para a gente conversar mais um pouco aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar nesse encontro, porque é muito estimulante poder estar numa mesa com mulheres que eu, de fato, admiro e me inspiram mesmo para seguir nesse caminho da transformação. Eu queria registrar aqui um agradecimento especial à Simone, porque eu acho que ela abriu muitos caminhos para a gente aí nessa estrada, e, se Deus quiser, vai continuar abrindo daqui para frente. Bom, quando a gente fala da nova lei do gás, eu acho que muita gente pergunta se ela é o instrumento que vai mudar o mercado. Eu procuro olhar a lei do gás não como a solução mágica para a transformação de mercado, mas como resultado de uma transformação em curso. E de uma transformação que começou lá desde a iniciativa Gás para Crescer. E que isso permitiu, sim, a formação de uma visão comum de um modelo de mercado. E essa visão comum tomou impulso com o programa Novo Mercado de Gás e foi, ao longo do caminho, construindo marcos importantes, como o Decreto 9616, a Resolução CNPE, o TCC, e, por fim, culminou no novo marco legal. Esse marco é importante porque ele traz segurança jurídica, previsibilidade e toca em alguns aspectos que realmente uma lei é necessário, como a Luciana falou, né, o regime de autorização, o acesso negociado, mas, sobretudo, porque ele ratifica esse desejo de mudança. Então, eu tenho assim, um otimismo realista, né, de que muitas transformações ainda são necessárias, vão ser detalhadas na regulação da ANP, mas como elas são frutos de um consenso, de uma discussão do mercado, elas vão continuar acontecendo. Então, é essa percepção que eu tenho em relação ao movimento do mercado. E quando a gente fala de uma visão de modelo de mercado, e olhando isso do ponto de vista do transportador, a gente observa que a lógica agora é uma lógica de acesso. Quando a gente olha a teoria da administração e a gente fala de uma lógica dominante de serviço, lá numa linha que alguns autores trabalham, e enxerga o carregador como nosso cliente,
a gente vê esse carregador hoje um pouco engessado em contratos bilaterais de prazos longos e médios. E esse carregador que tem necessidade de flexibilidade, seja do lado da demanda, como a Ieda falou, seja do lado da oferta, já que são várias possibilidades de oferta que agora encontram uma forma de acessar a infraestrutura, esse carregador vai precisar de contratos mais flexíveis. E esses contratos vão começar a ser negociados na forma de balcão, inicialmente mais customizados, pouco a pouco esses contratos vão ser padronizados e vão, a partir de plataformas, da forma um mercado organizado, que vai evoluir para um mercado de bolsa. Isso vai trazer a figura dos comercializadores, e aí uma questão se coloca: de que adianta ter esses mercados para transacionar a molécula, se essa molécula não pode sair e chegar onde ela tem que chegar? Então, é preciso criar um valor de uso para que essa molécula tenha valor de troca e seja interessante, que esse mercado seja interessante. E daí a importância dessa visão de mercado ter sido construída de maneira conjunta, porque os transportadores, eles não se preocuparam só em ter um contrato, um produto rígido de entrada e saída de longo prazo. Eles também já se anteciparam em criar contratos de curto prazo de serviços de transporte, que a princípio as pessoas olhavam e falavam: mas para que ter um contrato diário, mensal? Não tem. Mas isso já é uma construção de futuro. E o futuro se faz em cada pequeno passo nessa estrada que a gente está construindo, né? E quando a gente olha esse mercado que vai ser mais pulsante do ponto de vista da molécula e do ponto de vista do transporte, a figura do transportador muda. Esse transportador do novo mercado é um transportador digital. É um transportador que já está investindo pesadamente em tecnologia, porque ele vai ter que administrar um fluxo de informação vindo não só da compra de capacidade de transporte, de direitos de transporte, mas também informações vindo dessa troca rápida de propriedade de molécula. E como é que a gente pensa em fazer isso? Através de um ponto virtual, dentro do modelo lá do benchmark europeu. E quando a gente também administra essa troca de propriedade de molécula, que vai vir do mercado organizado, mas também vai continuar vindo do próprio mercado bilateral, a gente vai fazer, então, as nominações, as programações, o matching, vai executar o serviço, ainda tem a atribuição de fazer o balanceamento residual, né? E é importante lembrar aqui que esse balanceamento é residual, então a responsabilidade de manter os portfólios equilibrados permanece sendo do carregador e, por fim, emitir lá os seus faturamentos no final do mês. Então, os transportadores, eles já estão conscientes dessas responsabilidades e já vêm trabalhando de uma maneira coordenada, as três transportadoras, para poderem harmonizar esse tipo de atividade. E aí a gente pensa, será que esse novo modelo está refletido na lei? E aí eu volto para a sua pergunta, né, Luciana? E vou tentar aqui focar nos pontos que você me perguntou. Eu acho que já foi falado aqui que elementos importantes são o regime de entrada e saída, porque solta as duas pontas, permite que cada agente possa contratar a capacidade de acordo com o seu propósito. Eu acho que um outro ponto muito relevante é a independência do transportador, porque se o transportador assume esse papel de conectar as fontes de suprimento, ele tem que ser independente dos elos concorrenciais da cadeia de gás natural. E também se torna necessário a questão dos mecanismos de coordenação, porque uma das perguntas que a gente ouve, e são justas e adequadas, é: quem vai assumir o papel da Petrobras? Porque, afinal, a Petrobras pensou esse sistema de maneira integrada. A Petrobras enxerga esse sistema de uma maneira integrada. Mas se a gente quer abrir esse mercado, é preciso pensar em mecanismos orgânicos de coordenação. E esses mecanismos estão postos na lei, porque a lei enxerga essa visão de um modelo. Que mecanismos são esses? Os mecanismos de código de rede e de gestor de área de mercado. Então, está lá no capítulo 14, no capítulo 15, que é a obrigação do gestor de área de mercado
submeter um código de rede construído em parceria de transportadores com carregadores, que vai disciplinar essa harmonização das regras. Do ponto de vista dos transportadores, a gente já vem trabalhando na discussão dessas minutas para discutir com o mercado. E, independente de se ter ou não um código, a gente trabalha toda semana em como harmonizar as nossas regras de trabalho, porque a gente sabe da responsabilidade da transição. Do ponto de vista do gestor de área de mercado, essa figura que vai coordenar oferta de capacidade, balanceamento, plano de expansão, e que vai se tornar de fato necessária, e de acordo com a própria lei, no artigo 14, ser constituída pelos transportadores como forma de coordenação. Outro ponto importante que está na lei é a questão do diálogo com os agentes de mercado. Então, no artigo 17, se eu não me engano, está lá o Conselho de Usuários. Eu lembro bem dessa discussão, não sei se a Simone lembra, que a gente olhou muito o Concertation da França, em que é até um pouco mais amplo do que está proposto na lei, porque a lei fala muito de funções de monitoramento, né, de desempenho, de investimento, e do ponto de vista do transportador, a gente quer usar para além disso, a gente quer usar para ter um diálogo constante, porque na prática é o que a gente tem feito, fazer workshops, fazer reuniões e tentar aperfeiçoar as nossas minutas e as nossas ofertas a partir do olhar do cliente nessa lógica de serviço. Por fim, a questão da harmonização, né, das jurisdições federal e estadual. Recentemente foi publicado o Manual de Boas Práticas e a gente acha que essa harmonização não é um ato, não é a publicação de um documento, assim como não foi a lei. É um trabalho constante de diálogo, de construção de uma rede de conhecimento, porque tem muita coisa para ser conversada. E acho que alguns estados já avançaram bastante, no estado de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, e a gente tem que continuar nesse bom caminho para que a expansão e o funcionamento sejam coordenados. No mais, já foi falado o acesso às infraestruturas essenciais e esse mercado organizado que vai permitir mais liquidez na transação de moléculas. Indo para a questão do acesso, e aí remetendo à pergunta da Luciana das chamadas públicas, de fato é uma grande preocupação, porque a gente olha as 3 transportadoras e pergunta como a ANP e os transportadores vão dar conta de 6 chamadas públicas em 2021, porque a gente tem a oferta de capacidade existente, no caso de NTS e TAG, a capacidade remanescente da redução da flexibilidade dos contratos existentes da Petrobras, em função do PCC, e a capacidade disponível pelo término dos contratos da TBG. E a gente tem 3 processos de chamada pública incremental pré-iniciados, através dos processos de mapeamento de demanda. Então, de fato, é um super desafio. Mas, do lado dos transportadores, a gente olha isso como um bom desafio, por 2 motivos. Primeiro, porque no mapeamento de demanda foi um retorno incrível, tanto o TBG quanto o TAG, a demanda foi incrível. E do ponto de vista da interação para o acesso em capacidade existente, também a gente é muito solicitado. Quando vai acontecer, como vai acontecer. Então, o que a gente tem buscado como transportador objetivamente? Harmonizar as regras do edital e do contrato para poder acelerar o processo de aprovação e também facilitar a usabilidade do lado do cliente, né? A gente já vai oferecer essas capacidades numa plataforma única de oferta de capacidade, que foi inicialmente desenvolvida pela TBZ e vai ser utilizada por TAG e NTS. A gente já está trabalhando nessas minutas de código de rede. E, caso não seja possível concluir alguma chamada pública para capacidade existente, para viabilizar o acesso em janeiro de 2022, as transportadoras já estão preparando um contrato de serviço extraordinário que possa cumprir esse papel enquanto essas chamadas públicas para capacidade existente não sejam viabilizadas. Então, a mensagem vai ter acesso em janeiro de 2022. A ANP tem sido super parceira em buscar soluções e gostaria de falar aqui também do acesso em capacidade interruptível, que hoje já é possível
e que viabilizou, por exemplo, o acesso de um novo carregador na malha da TAG, que foi a Unigel, né? Reativando uma fábrica de fertilizantes e gerando aí 500 empregos diretos, que é uma super alegria a gente poder falar isso. A gente também imagina que em 2022 vai ser possível fazer uma chamada pública para interconexão e ressalta que hoje, se um agente quiser contratar um produto numa transportadora e outro em outra, isso já é possível, a gente chama isso de bundled capacity. Para concluir, em termos de perspectivas, que você também perguntou, como é que fica a atratividade do investimento, se tem mais ou menos segurança, eu acho que a segurança que a gente busca é estar num negócio que vale a pena. E a gente acredita que essa visão do mercado tem tudo para levar a um mercado competitivo, que não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas se você integra as fontes de suprimento, se você tem mecanismos de coordenação e fluxo de informação e liquidez no mercado de molécula, você leva a uma competição estrutural. É essa competição estrutural que, no longo prazo, reduz preço, traz segurança do suprimento, flexibilidade, porque os contratos são mais maleáveis, né? Foi um pouco o que a Alexandra falou aí dessa necessidade. Isso faz com que os usuários se sintam seguros para utilizar o gás natural nas suas indústrias. Acaba que aumenta o volume e infraestrutura funciona com uma economia de escala, que é capaz de reduzir preço, então é mais um elemento para reduzir preço. Isso incentiva novos investimentos e amplia o acesso. Então, isso seria um ciclo virtuoso do gás. E, se a gente imaginar nos desafios de curto prazo, são inúmeros, mas certamente são muito menores do que já foram, né? Então, a gente pode elencar aqui a questão do aperfeiçoamento das regras tributárias. Um passo grande foi dado com o ajuste CINEF 0318, outro esse ano com 0121 aí para o processamento. A questão da agenda regulatória, que a Simone vai falar, né, um grande desafio. A operacionalização desse manual de boas práticas e tantos outros, né? Mas eu acho que a mensagem final que eu deixo aqui é que o futuro está nisso, está nessa transformação que a gente faz em cada passo, né? Então, é um convite para a gente seguir em frente e seguir junto, que eu acho que o futuro é bom, e eu acredito nisso, tá bom? Obrigada, eram essas as mensagens. Muito obrigada, Cristina, foi ótimo. A realidade aí, realmente, do mercado de gás é um fluxo contínuo, né? A continuidade do abastecimento ela é fundamental para trazer, né, novas demandas e essa relação entre os agentes tem que ser uma relação fluida mesmo, porque tem que ser, não é nem dia a dia, né, é minuto a minuto que a gente está falando, tem que ter essa harmonização. Muito interessante aí tua apresentação, muito obrigada. Vou chamar agora a Juliana Lima para falar um pouco sobre a visão aqui dos produtores. Eu trouxe aqui algumas perguntas para ela refletir, que é um grande desafio para as produtoras de gás, é viabilizar a monetização do gás sem a venda da molécula para a Petrobras, de forma a não impactar a produção do petróleo. Você entende que a nova lei do gás contribui para endereçar as questões práticas necessárias para viabilizar a abertura do mercado? Trouxe segurança jurídica para os investimentos? Quais os pontos pendentes de regulação da ANP que deveriam ser priorizados para viabilizar esses gargalos encontrados para a monetização do gás? Juliana. Bom dia. Aqui a gente começou de trás para frente, né? A gente primeiro falou das distribuidoras, do transporte, mas agora a produtora, né? Porque se não tivesse gás, nada disso vai acontecer na sequência. E não é diferente a quantidade e a perplexidade dos desafios que a gente ainda enfrenta. Sem sombra de dúvida, a lei do gás foi um grande marco, né, na abertura do mercado, assim como o decreto 9616, assim como o TCC, a resolução do CNPE, enfim, uma série de medidas que foram adotadas nos últimos anos que estão permitindo a abertura do mercado. Mas a gente não pode esquecer que
ainda tem muita coisa a se fazer, né? Quando a gente fala, quando a Larissa mencionou, né, o nosso objetivo é ter gás em janeiro de 2022. Esse é o sonho, né, não só das distribuidoras, mas também das produtoras. Mas como a gente vai ter gás em 1º de janeiro de 2022 com, por exemplo, questões como a do processamento, né, a resolução que ainda está pendente, da ANP, né? Então, a gente já tem uma condição precedente dos nossos contratos de suprimento que está fora do controle, tanto do produtor quanto do comprador, né? Passando para outro ponto, né, que a gente também tem dificuldade, acesso ao transporte, né? A Cristina mencionou, obviamente a gente tem as opções, né, de ter o contrato interruptível, mas quem quer assumir o risco de ter um contrato interruptível quando o meu suprimento é numa modalidade firme, né? Quem assume o risco dessa interrupção do suprimento, ainda que você tenha 99% de chance do contrato não ser interrompido, né? Quem vai arcar com a falha de fornecimento nessa hipótese? O contrato extraordinário também seria uma opção, mas se a gente tem uma chamada pública depois de um contrato extraordinário assinado, essa capacidade ela passa a ser disponibilizada na chamada pública, né? Então, quem garante que esse extraordinário também vai continuar vigorando, mesmo na eventualidade de uma chamada pública? São incertezas que nenhum elo da cadeia quer assumir, quer arcar com esses riscos. E como fica essa situação para a gente conseguir, de fato, ter o gás sendo entregue para os consumidores em janeiro de 2022? Essa pergunta que a gente fica se questionando, né? Qual a forma de fazer isso acontecer? Talvez, se nesse meio tempo um decreto viesse regulamentar a lei e pudesse resolver essas questões de uma forma transitória, fosse o caminho, né, ideal para esse momento de incertezas regulatórias, incertezas que a própria lei não resolveu, né? Então, talvez o decreto pudesse, aí, por exemplo, criar a possibilidade do contrato extraordinário continuar vigorando por um prazo maior, independentemente de se ter uma chamada pública, né? Esses contratos extraordinários assinados para os suprimento de 2022 a 2023, né? Ainda que tivesse uma chamada pública em 2022, essa capacidade não poderia ser disponibilizada, né? Existe uma série de fatores aí que a gente poderia considerar de serem cobertas num decreto para viabilizar, de fato, essa comercialização a partir de janeiro de 2022. Outro ponto importante também, né, como eu já mencionei, né, a gente precisa também ter uma melhor adequação de riscos entre os agentes da cadeia, né? Quando a gente senta para negociar com o transportador fala, não, eu sou só um elo, esse risco não pode ficar comigo. Aí você senta para negociar com o consumidor ou com a distribuidora, não, esse risco não pode ficar comigo, principalmente a distribuidora, porque eu não posso repassar esse risco para o meu consumidor, porque minha regulação não me autoriza, minha agência reguladora não autoriza. Então, o risco fica com o produtor, e aí o gás vai ter um preço maior, porque esse risco fica com o produtor obviamente, vai ter que cobrar por esse risco. E a gente vai, de fato, conseguir diminuir o valor da molécula no final do dia para tornar o mercado aberto mais competitivo. O mercado vai abrir, o mercado não vai ser competitivo, vai continuar num sistema de preços muito engessado, num sistema de preços que fica mais caro do que quando o mercado era fechado. São várias questões que a gente tem que ponderar de como, de fato, equilibrar essa alocação de riscos na cadeia, né? Onde a gente já viu contrato interruptível, onde existe obrigatoriedade de pagamento de ship or pay, né? Não faz o menor sentido, num contrato interruptível, você continuar tendo obrigação de ship or pay se você não tem a entrega da molécula, né? Se o transporte pode ser interrompido, né? Da mesma forma, outra cláusula que a gente já viu nos contratos de transporte e que a gente já vem de algum tempo, né, discutindo com as transportadoras, né, a TBG, a TAG, a NTS têm sido muito abertas, né, à discussão, o que tem facilitado o aprendizado, a troca de experiências, né, de diferentes mercados onde as produtoras atuam, a experiência pretérita das transportadoras que já estão no mercado brasileiro há mais tempo, de superar esses obstáculos, né? Mas um deles que me gera um certo incômodo é a questão de você continuar tendo que pagar um encargo de capacidade durante um período de força maior. Isso eu tento refletir de várias formas como isso pode ser superado, em que medida isso faz sentido, né? Mas, enfim, vamos ver como as coisas vão avançar, como os outros players do mercado vão se posicionar diante dessas regras que estão nos modelos hoje de contrato de transporte que não
não nos trazem conforto como produtoras. Dentre os pontos que a gente ainda precisa também ter maior clareza em relação à aprovação dos aditivos dos contratos da Petrobras, né, dos transportes, quando de fato vai acontecer a assinatura desses aditivos para a gente ter certeza de que essa capacidade vai ser disponibilizada, né? E aí a gente sai dessa incerteza de precisar de um contrato extraordinário, de um interruptível, e poder ter uma programação correta de capacidade disponível, né? Numa chamadas públicas recorrentes, onde você tem um calendário, onde você possa adequar oferta e demanda, né? Onde eu possa entregar para distribuidoras chamadas públicas que sejam compatíveis com as chamadas públicas do transporte. A criação também dos códigos de rede, né, é uma questão muito importante para a gente saber como funciona a questão de balanceamento, interoperabilidade, a questão das tarifas, alocação de capacidade, congestionamento, são questões técnicas, né, que às vezes, obviamente, isso não vai ser coberto num instrumento legal, né? Isso vai caber na relação jurídica entre os agentes do mercado e a própria ANP, lá como regulador e mediando essa relação dos diferentes agentes. Outro ponto também, que já foi mencionado, né, pelas minhas colegas, é a questão da harmonização das regulações estaduais e federais. Obviamente, o material que foi aprovado, né, pela ANP, divulgado, né, foi incrível, realmente um material muito interessante, mas a gente vê aí uma certa barreira, né, dos estados seguirem aqueles princípios, né? Na verdade, são princípios a serem observados, eles não são mandatórios, né? Porque existe uma questão constitucional ali premente e que fica todo mundo na defensiva, né? A ANP não pode impor, os estados, por sua vez, não querem também se blindar, não querem ser obrigados a usar aqueles princípios, e o que a gente tem que buscar é que as regulações estaduais criem, de fato, uma abertura de mercado e não novas barreiras a esse mercado, né? Como, por exemplo, imposição de taxa de fiscalização, necessidade de criação de filiais em cada estado onde as empresas venham atuar, porque se você abre de um lado e fecha do outro, não podemos falar que isso é, de fato, uma abertura de mercado, né? E isso é muito importante que as agências estaduais tenham essa visibilidade, porque, no final do dia, criar esses mecanismos diretos ou indiretos para fechar o mercado, para arrecadar, né, aumentar os fins arrecadatórios das agências, prejudica o mercado que elas estão regulando, né, que é o mercado daquele estado. E essa harmonização que tanto a gente quer, não é essa harmonização negativa, onde todos os estados vão criar esse tipo de barreira, porque o outro estado tem, aquela regulação já está lá há tanto tempo, então também vou ter, porque aqui é uma forma de eu ganhar dinheiro, já que, de alguma forma, o meu estado perdeu lá no ajuste CNF, um pedacinho do ICMS, então aqui eu vou ganhar desse lado. São questões que estão aí, né? E a gente nem sempre ouve os debates de forma tão ampla, tão firme nesses pontos, né? Falar em segurança jurídica é legal, é interessante, mas o que importa mesmo é a prática, é o dia a dia, né? O como, de fato, a gente vai conseguir entregar o gás em 1º de janeiro de 2022, como a Larissa colocou. A questão da transparência da lei do gás, né, como a Ieda mencionou, é muito importante. Nós, como produtoras, às vezes nos sentimos incomodadas, né, com como negociar com as distribuidoras de uma forma diferente, de trazer a transparência, né, para a formação do preço da molécula, para a questão da tarifa de transporte, como essas questões têm que ser conversadas também com a ANP, né? Como é que você faz o preço do gás? Faz sentido a gente continuar mencionando que PG é PM mais PT? Né? Como é que fica o GUS? Né? De quem é a obrigação de arcar com o GUS dentro do contrato de suprimento? Outro ponto também que a gente precisa repensar, né? A gente está falando do modelo de entradas e saídas, mas ninguém quer contratar saída. Então, faz sentido o produtor continuar contratando entrada e saída? Né? São questões para reflexão, porque se for continuar o produtor contratando entrada e saída, eu tenho, de fato, um modelo de entrada e saída. Eu vou trazer a flexibilidade que o modelo de entrada e saída traria, ao contrário do modelo ponto a ponto? Acho que era só isso que eu tinha para trazer. Eu tenho ainda esperança de que a gente consiga entregar esse gás em janeiro de 2022, assim como a Larissa. Do contrário, eu acho que eu não estaria aqui hoje trazendo esses desafios que a gente ainda tem para superar.
E agradeço mais uma vez aí a Luciana e as minhas colegas que estão aqui hoje para compartilhar seus conhecimentos. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. A ideia mesmo de trás para frente foi, aí na cadeia, foi justamente trazer, né, essa visão, porque te mostra, né, você vai vendo mais no menor para chegar no maior, né, a diferença aí dos desafios, e porque a ideia é encerrar com o que é o mais antes de tudo, que é a regulação, né, colocando a Simone aqui para falar, fechando aí, abordando todos os pontos que todas trouxeram, que eu acho que é o mais no começo, antes da produção, é a gente ter a regulação que viabilize de fato, né, as regras que estão hoje previstas e que permita que os agentes coloquem esse gás no mercado. Vou chamar a Simone aqui para falar. Eu trouxe, além de todas essas questões levantadas aqui pelas demais convidadas, eu tenho aqui que algumas questões prévias aqui levantadas para a Simone, que são: qual é a expectativa em termos de cronograma para a regulação desses diversos temas previstos na lei que estão sujeitos à regulação da ANP? E quais seriam os temas que vão ser priorizados? Quais são os principais desafios nas diversas regulações a serem emitidas pela ANP? Simone. Obrigada, Luciana. Uma vez mais, destaco aí a grande honra e o grande prazer de dividir esse painel tão rico. Ficar ao final não é uma posição comum para mim. Normalmente, a agência começa falando em todos os eventos, mas eu acho que foi uma inteligência adicional ao fazer essa escolha, né, em que, de fato, na verdade, a gente está fazendo um exercício de netback, né? A gente está voltando aqui um pouco na cadeia, e eu acho que eu posso começar assegurando a vocês que a agência não será caminho crítico. Então, acho que esse deve ser o primeiro ponto. E que, de outro lado, façam negócios, porque a agência será capaz de responder às necessidades do mercado. E uma terceira mensagem que eu queria começar deixando claro para vocês que nós estamos seguros de que estão colocados à disposição dos agentes regulados os instrumentos necessários para a transição. Então, pensando nesses 3 elementos, né, não seremos caminho crítico, façam negócios e há instrumentos para esse momento de transição, eu queria aí trazer um pouco a nossa discussão, me afastar um pouquinho das 2 perguntas e fazer lembrar a vocês alguns temas que eu não vou precisar mencionar, porque eu fui antecedida por brilhantes apresentações, e eu vou aí me valer um pouco desses pontos, tá? Primeiro deles, né, lembrando que a Ieda diz, é que eu sempre me considerei uma pessoa abençoada por várias razões. Mas agora, olhando os aspectos pessoal e profissional, eu estou fazendo esse caminho, né, de ter saído, depois de 16 anos, dos quais aproximadamente 11 anos dedicadas à gestão da área de gás natural no Ministério de Minas e Energia, né? Então, uma vida como formulador de políticas públicas, e venho agora e faço um pouco essa mudança, né, no meu papel para ser um regulador. E essa experiência, ela é muito interessante, ela é transformadora, porque você consegue localizar bem, assim, num puzzle, onde é o seu papel, né? O papel que o formulador de política pública tem e o papel que o regulador tem, e enxergar nesse quebra-cabeça aí uma governança que deixa claro quais são os papéis de cada um de nós. E aí eu vou para o segundo aspecto, e aí eu vou lançar mão da experiência da Ieda e um pouco também do que trouxe a Cris, né? Essa é uma reforma muito singular no Brasil, né? Muitos dizem, né, Ieda, que a gente chegou 20 anos atrasados, talvez até mais, né?
e que, na verdade, tínhamos, a rigor, tínhamos todas as condições. Fizemos 25 anos da emenda constitucional de 95, que abriu o mercado. E, infelizmente, nesses últimos 25 anos, né, o mercado ficou cada vez mais concentrado. Então, se tivéssemos lançado mão de todos os instrumentos que tínhamos ao tempo, possivelmente estaríamos até, de certa maneira, em simultaneidade com a abertura de outros mercados. Não foi a nossa escolha, né? Não vamos agora fazer uma análise de retrovisor. Vamos olhar para frente e perceber que, a despeito disso, a gente ganha em enxergar os erros e acertos, os tempos e movimentos dos outros países. E aí fizemos uma escolha. O Brasil sempre é um país singular, né? Mas eu não quero usar isso com a conotação negativa, eu quero usar isso com a conotação positiva. Por quê? Porque a nossa reforma, ela é uma reforma em curso, né? Eu queria aproveitar as últimas palavras da Cris, que ela fala assim, o futuro está na transformação em cada passo, vamos em frente. E aí eu queria aproveitar, de novo, o primeiro slide da Cris Sayão, onde ela coloca exatamente os instrumentos, né? Onde nós começamos, né? Primeiro nós começamos ali, final de 2015, com o GT de desinvestimento da Petrobras, passamos ali a partir de 24 de junho de 2016. Eu, que sou nordestina, com muito orgulho, sergipana, acho que termos começado no dia de São João, tem uma bênção especial aí, né? E eu não sei se vocês sabem, né? 2016, 3 anos depois, a resolução número 16 de 2019, que é a resolução da transição no mercado, ela foi votada no CNPE também, 24 de junho de 2019. Eu acredito muito nessas coincidências, assim, que tem um aspecto relevante. Pois bem, então a gente foi lá, passamos pelo Gás para Crescer, fizemos um grande movimento, o Gás para Crescer combina ali com o decreto 966, Cris, vou aproveitar o seu slide. Daí a gente entra em 2019, passamos pela resolução 16 de 2009, que sempre será o nosso roadmap. Eu acho que há tempos eu nunca vi uma resolução do CNPE tão completa. Ela dá atribuições para todos os agentes, ela diz o que cada um tem que fazer, ela indica os aspectos principais. Temos ali o TCC do CAD, e eu acho que tem um aspecto muito interessante que a gente às vezes negligencia, que é uma nota técnica de número 4 de 2018, que foi publicada pela agência ali em meados do segundo semestre de 2018, que, sob a batuta do diretor Cesário Sec, que é o diretor responsável, né, o relator da área de gás, e ali com toda a equipe, da valorosa equipe da Superintendência de Infraestrutura e Movimentação da ANP, trouxe essa resolução que diria assim, que tem o primeiro, digamos assim, a primeira materialização do modelo conceitual do que seria o novo mercado de gás. Então, o que eu quero dizer com essa passagem aqui, né, no tempo? Eu, na verdade, estou convidando vocês, né, eu gosto muito de cinema, de fazer essa viagem no tempo e chegar à clara impressão que eu carrego de que essa é uma reforma em curso. Ou seja, naturalmente, você espera que a lei esteja sancionada, que o decreto que regulamenta esteja publicado, que a regulação esteja totalmente consolidada, que todas as medidas legais, infralegais, normativas, a regulação, para você começar a fazer negócio, para você começar a fazer a transformação. Não é o modelo do novo mercado de gás. O modelo do novo mercado de gás é uma reforma em curso. E a lei, quando ela entra nesse desenho aqui, ela é uma lei que eu não preciso nem detalhar, primeiro porque todas que me antecederam colocaram de forma muito importante, cada uma com seu olhar, como é o olhar da distribuição, que a Alexandre e Larissa trouxe, como é o olhar da Ieda, que consegue ali, né, olhar a gente e fazer esse voo panorâmico, como é o olhar da Juliana, como é o olhar da Cristina. Então, eu não preciso, acho que se tem um marco legal que foi discutido quase a exaustão, é esse.
mas ele traz alguns elementos aqui mencionados, previsibilidade, segurança jurídica, novos modelos de outorga, mas, sobretudo, ele traz um elemento que a gente ainda não tinha alcançado com todo esse movimento infralegal. Todo esse movimento infralegal, que culmina com o TCC do CAD, ele é um movimento endereçado ao incumbente, ao monopolista incumbente e ao incumbente monopolista. Na hora que você vai para a lei, você dá abrangência. Significa que todo e qualquer agente que estiver na indústria do gás, ele estará alcançado pelas medidas. Quais medidas? Medidas de desconcentração, medidas de liberalização do mercado, medidas que vão na direção da harmonização regulatória. E aí, acho que todos nós, né, não sei se vocês sabem, eu já tentei fazer umas contagens e me perdi, mas eu posso dizer para vocês que a expressão caberá à ANP, compete à ANP. A ANP, no âmbito da sua regulação, ela é mencionada na lei do gás, eu diria assim, sem sombra de dúvida, mais de 40 vezes. Então, isso significa que a capacidade de resposta depende muito da própria capacidade da agência em responder esse conjunto de desafios. E asseguro a vocês que a agência está completamente imbuída desse compromisso. E aqui eu falo, obviamente, considerando a minha área de relatoria, que é a diretoria 1, mas a gente está num colegiado, e uma das coisas mais importantes desse colegiado é a consciência da responsabilidade, o senso de urgência e o compromisso de dar as respostas necessárias ao mercado. Eu digo muito para a Larissa, né? O mercado vive de sinais, e eu espero poder aqui hoje dar um sinal positivo na direção do compromisso da agência de responder a esses desafios. Eu não sei se eu sou um otimista realista, se eu sou uma pragmática otimista, não importa. O que importa é que realmente eu acho que cada um de nós que está aqui acredita nessa reforma em curso. E aí eu acho que tem outro aspecto que eu queria destacar, que eu acabei me esquecendo, mas que para mim tem grande relevância, e aí lembrando as palavras da Ieda, de fato a gente tem hoje o nosso gás nacional basicamente associado e basicamente no litoral. E a gente tem um aspecto da lei do gás que passa um pouco ao largo das nossas discussões, porque a gente acaba olhando muito fortemente a questão, naturalmente, de infraestrutura, de conexão oferta-demanda, mas tem um aspecto da lei do gás que é o de dar tratamento equivalente ao gás que não se enquadra na definição de gás natural, desde que você tenha esse gás aderente às especificações técnicas. Por que isso é tão importante? Porque isso conecta fortemente a reforma da indústria do gás com a transição energética. Não só porque é o gás entre os combustíveis renováveis, aquele que tem mais competitividade ambiental, mas porque você permite atrair para o mercado oferta de biogás e biometano. Isso significa que você pode ter, por exemplo, um efeito muito interessante de consumo local, de interiorização do gás, e, sobretudo, porque essa solução permite resolver um gargalo que hoje existia, que é fazer esse gás, né, esse metano, utilizar-se das infraestruturas, algo que a gente não podia nas definições anteriores. E aí, já endereçando claramente o que são, digamos assim, o que está na nossa agenda regulatória, que eu acho que é a primeira resposta que a gente tem que trazer para vocês. Primeiro, eu acho que a gente deu, assim, eu não tenho... eu tenho uma característica, né, que é uma sensação de pertencimento, onde eu estou. Então, hoje, olhando para a gente, eu acho que é importante destacar que na última quinta-feira, na resolução da diretoria colegiada, pouco mais de um mês de sancionada a nova lei, a gente já deu a primeira resposta resolvendo a questão das autorizações de importação. Não sei se vocês sabem, né, mas, de certa maneira, ficou um espaço para os processos que estavam em transição, né? Os que já estavam no Ministério já estavam prestes a serem publicados,
Os que entram depois da lei já vão ter um tratamento específico. E o que fazer com aqueles que estavam entre a ANP e o Ministério? Então, a ANP já direcionou essa decisão, já deu uma orientação e já mencionou claramente que é necessário, sim, fazer um ajuste no nosso regimento, né? A gente tem que cumprir regras formais para que a gente possa acolher aí essa questão da autorização de importação. Então, significa o seguinte, de fato, a gente tem essa responsabilidade de dar essa resposta rápida. Um segundo aspecto, e aí, se a Luciana me permite, eu vou misturar um pouco as duas questões, né? Prioridade e desafio. Sempre aparece na mesa, não sem razão, uma questão que se relaciona à capacidade em recursos humanos, capacidade operacional da agência em responder. Ieda, a questão da transparência hoje a gente tem feito de forma muito forte com os painéis dinâmicos, né? O painel dinâmico é uma resposta rápida, transparência dos contratos, mas a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas, né? Como é que a gente vai atrair pessoas? Então, a agência tem feito alguns movimentos coordenados com o Ministério de Minas e Energia e com o Ministério da Economia. Então, um movimento é a movimentação de servidores, né? Você tem, às vezes, aqui e ali, pessoas que querem mudar de área, ou pessoas que estão em alguns espaços que estão sendo redesenhados. Então, esse é o primeiro movimento. A gente tem um edital aberto aí para trazer gente de outras áreas, servidores públicos que querem se movimentar. E se vocês prestaram atenção, nós deveremos deliberar sobre duas formas de contratar pessoas para a agência. Um é um contrato temporário, modelado num contrato que foi feito na Agência Nacional de Mineração, e o segundo aspecto é uma contratação, um concurso para substituir os servidores que se aposentaram e se aposentarão até 2022. Então, isso é, sim, um movimento para fortalecer o corpo técnico da agência, que é um corpo técnico muito dedicado, muito capacitado, mas a gente não consegue transformá-los em dois ainda, né? Cada um deles. Gostaríamos até, mas isso não é possível. Então, nesse sentido, eu acho que tem esse esforço, e como eu disse, já na resolução CNPE 16 de 2019 já se sinalizava essa necessidade. Então, assim, a nossa agenda regulatória ela é muito conhecida, ela está em curso, né? Então, muita coisa já vem, como eu disse, desse movimento que é diferente. Então, a gente tem aí para 2021 a expectativa de revisar todos os aspectos de critério de independência dos transportadores, né? Já passamos pela consulta e audiência pública, nós estamos revisando as resoluções de carregamento e a resolução de comercialização, isso tudo está no pacote do modelo conceitual, né? E aí, já falando do modelo conceitual, a ideia é que a gente possa trabalhar com a questão de interconexão de gasodutos, isso é muito importante para as chamadas públicas coordenadas. Nós vamos passar aí pelo processo de revisão das tarifas. Quando você olha para 2022, você tem aí pelo menos 4 temas já na nossa agenda, né? A resposta, né? As diretrizes para a elaboração do código de rede, você passa pelo mecanismo de repasse de receitas, a resolução que trata do acesso aos gasodutos, né? Você vai ter que olhar essas questões, e, obviamente, a resolução que vai efetivamente definir como se dará aí essa completa extinção do modelo de concessão, e a gente vai deixar claro que as nossas autorizações elas serão autorizações feitas em 2 etapas, uma etapa de construção, uma etapa de operação, de fato, reduzindo a burocracia, reduzindo os tempos e movimentos. Em 2023, a gente quer finalizar a questão de conflitos, né? E trabalhar com a caracterização do sistema de transporte. Então, todos esses itens já estão priorizados na agenda regulatória, e isso é importante para os agentes se organizarem, né? Eles já sabem, eles se organizam no tempo, eles se organizam de que maneira eles vão contribuir com essa discussão. Bom, então eu acho que aí, já endereçando a minha parte final, né,
quando a gente vai falar de desafios, né, que foi a segunda questão trazida pela Luciana, eu quero só reiterar, né, que a gente tem um completo reconhecimento que a velocidade das mudanças ela vai muito depender da capacidade de resposta da agência. E, obviamente, quando a gente diz assim, olha, a lei foi sancionada em 8 de abril, né, o decreto está em vias de ser publicado, restará uma resposta muito clara da agência, né? E, de novo, eu posso falar por mim, falo pela diretoria colegiada, nós estamos imbuídos desse senso de urgência e que nós não seremos caminhos críticos. A gente tem alguns temas muito importantes para tratar. Por exemplo, como gerir os contratos legados. Eu acho que aqui já foi trazido por alguns de vocês. Então, o que a nossa expectativa é que essa conexão entre a gestão dos contratos legados ela vai estar muito articulada com as próprias chamadas públicas. Acho que a gente teve uma experiência excepcional na TBG, a Crista aí pode comentar, eu acho que foi um aprendizado de lado a lado, e a TBG ela assumiu essa liderança, inclusive para a formação dos demais transportadores nesse processo. Por exemplo, um aspecto importante é como você vai fazer a negociação de capacidade. Nós sempre tivemos na cabeça, e aí você me permitir fazer, né, fazer um exercício de volta para o futuro, né, pegar lá aquele carro voador e voltar no passado, que a gente olhava para os modelos de negociação, né, como é que você vai negociar a capacidade, como é que você vai fazer esse match entre oferta, demanda e capacidade no transporte, e a gente sempre imaginou, e tínhamos ali a inspiração, o modelo francês foi uma inspiração muito importante, de que o mercado faz surgir as plataformas. E a gente teve a própria experiência ou a oferta da plataforma, né, de oferta de capacidade que a TBG trouxe. Então, obviamente, ela já descobriu ali outras formas de oferecer serviços, né, porque o transportador nada mais é do que um prestador de serviço, mas significa que outros agentes poderão também oferecer essa oferta. E aí você diz o seguinte, então, o que a gente precisa começar a pensar, né? Que a gente entende que é aquilo que são os nossos próximos desafios. Primeiro, a regulação do próprio gestor de área de mercado. Eu acho que quem lembra daquela célebre discussão, né, vai ter um ente à semelhança do ONS, não vai ter, vai ter. No final, acho que a grande conclusão que a gente tirou é que os entes são absolutamente iguais. A grande diferença está na governança. Né? E a governança escolhida é a combinação do gestor de área de mercado e, obviamente, desse conselho, a exemplo do que foi trazido pela Cris, nesse conselho de usuários. E é interessante que a gente chegou nessa conclusão, e eu posso testemunhar isso para vocês, com a ajuda dos agentes de mercado. Então, nos juntamos Ministério da Energia, EPE e ANP, transportadores e consumidores, e foi assim que de certa maneira, surgiu esse modelo. Obviamente, a gente tem a questão da estocagem, né? No Brasil não há estocagem. Integrar o setor elétrico e o setor de gás é, sobretudo, discutir estocagem. Né? Nós vamos ter que, cada vez mais, desafiar os produtores a aumentar o aproveitamento do gás e ofertar esse gás ao mercado. Então, esse é um aspecto que a gente vai ter que discutir. Nós vamos ter que regular o gas release e o capacity release. E isso vai ser importante, uma conexão com o nosso órgão antitrust. E, obviamente, além das questões regulatórias, a gente tem os grandes desafios tributários. Né? A nossa tributação é uma tributação complexa, e aqui eu estou me focando na questão dos combustíveis. Com o gás natural não é diferente. No entanto, o setor de gás ele travou um debate extremamente construtivo, especialmente com o Confaz. De novo, Cris, eu vou lançar a mão do nosso trabalho juntas, né? Cada um ali no seu espaço. E isso significa que a gente já tem 2
ajustes que nos permitem passar a transição. E aí eu queria destacar o especial papel aí da Larissa no ajuste NF 01/2021, né, que, de novo, né, Larissa, as boas coincidências, foi publicado no mesmo dia que a lei foi sancionada, então essa confluência positiva é muito importante. Então, isso tem ali que ser pensado. E, por fim, a gente tem que pensar na harmonização, né? Hoje, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade de ter participado. Eu vou sair com um caderno cheio de notas, porque eu acho que tem muita coisa, né, que foi abordado aqui, a ideia da rede de conhecimento para travar a discussão com os estados. A gente sabe que na distribuição de gás são muitos Brasis dentro do Brasil, então a gente tem um mercado como o mercado de São Paulo, que em força, em vigor, representatividade da sua distribuidora, avanços regulatórios, e a gente tem estados que ainda nem supridos por gás são, tem estados que estão dispostos a alterar a sua regulação, a gente tem estados que já estão com novos contratos de concessão com as distribuidoras, a gente vai passar aí pela transformação da própria saída da Petrobras das distribuidoras, ela deixará de formar e tomar preço. Então, eu acho que isso é um aspecto muito importante. Vocês falaram muito do papel da agência em articular-se com os órgãos estaduais, nós estamos dispostos a esse exercício, mas eu acho que nesse aspecto da harmonização tem claramente uma liderança do poder concedente federal, porque, de fato, não é apenas no nível federal que você tem que garantir essa governança. Tem quem faz política pública, tem quem faz regulação. E eu acho que esse é um dos exercícios principais que a gente tem que levar aos estados, né? Tem que empoderar o poder concedente no seu papel de formular política pública e tem que empoderar a independência da agência reguladora no seu fazer regulação. Então, eu acho que aí tem tarefa para todos nós, mas eu acho que uma das coisas que nos fez chegar a este momento foi esse compromisso que nós temos com o futuro. Mas significa que esse compromisso com o futuro é algo, de novo, diferente, porque é um futuro que a gente constrói todos os dias. Então, não é à toa que trocamos aqui mensagens entre nós, individualmente, coletivamente, né? Eu divido com a Luciana o grupo de WhatsApp do Infra Women Brasil, com muita honra, mas eu escuto de vez em quando da Larissa algo assim, o mercado de gás já está acontecendo. E aí eu respondo, o mercado vive de sinais. Então, eu acho que é esse o avanço e, de novo, reitero o total compromisso da agência com o novo mercado de gás e com essa reforma já em curso. Muito obrigada. Muito obrigada, Simone. Muito bom ter sua visão. Acho que esse fechamento aqui é super importante para o nosso evento. Eu vou abrir aqui uma rodada final, aí só para as últimas palavras e a despedida, que a gente já está um pouquinho avançado aqui no horário. Agradeço muito a presença de todas, a participação de todas. Achei que foi uma visão excelente. Já deixo aqui convite para voltarmos a estar juntas e discutindo e aprofundando pequenos, todos esses temas, né, que a gente fez aqui com uma visão muito geral. Ieda, suas últimas palavras. Últimas não, que eu não morri ainda, mas concluindo. Não, só do evento. Bom, só do evento. Sim. Olha, foi uma aula hoje magistral, ouvi de tantos elos da cadeia, com pessoas tão capacitadas, inteligentes, preparadas, foi uma aula. Eu gostaria de concluir com os seguintes aspectos. Primeiro, que eu vejo bastante dinamismo. No momento em que a ANP dá essa mensagem que existe a lei, nós temos hoje um dinamismo muito maior do mercado. Você vê mais produtores independentes, você vê interesse de comercializadores. No GNL tem havido uma movimentação muito grande, né? Novos atores fazendo plantas de GNL ou dizendo que vão construir, então o dinamismo aumentou. O segundo ponto é que a gente tem que se conscientizar de que não vai acontecer amanhã.
apesar de todos os bons esforços da agência, dos transportadores que estão aí fazendo um trabalho meritório no sentido de oferecer produtos, as distribuidoras investindo, os produtores investindo também no upstream, não acontece de uma hora para outra, e foi muito importante nós termos recentemente a apresentação do diretor da Bolsa Francesa para assuntos de energia e gás, que ele mostrou que entre a publicação da legislação francesa e a abertura até o mercado de bolsa levou 10 anos. Então, teremos que ter um pouco de paciência, não vai mudar da hora para a noite. E, em terceiro lugar, eu acho que é importante pensar no seguinte, que tem vários agentes aí que são fundamentais. Primeiro, eu diria a própria Petrobras, que apesar dela estar cumprindo o TCC, essa abertura que a Petrobras teve mais recentemente de colaborar, e até em alguns casos de incentivar, eu acho que se ela continuar dessa forma, uma nova Petrobras com uma nova atitude em relação ao mercado, dividir mais os riscos, é fundamental para que nós tenhamos a abertura continuando e não retrocedendo. E, finalmente, também a consciência seguinte, já foi tocado por várias colegas, que esse novo modelo introduz novos atores, como gestor de mercado, conselho de consumidores, operador virtual do hub, e tem também a questão da flexibilização, vai introduzir mais custos, a própria questão da estocagem. Então, a gente tem que ficar consciente de ter um modelo mais enxuto para não acrescentar muito mais custo de transações que vai tornar o gás mais caro. Mas, no mais, eu vejo com dinamismo, eu vejo que tem muito mais atores e tenho certeza que vamos ter um outro debate muito interessante daqui a alguns meses. Excelente. Larissa? Bom, minhas palavras são apenas de agradecimento, de poder estar aqui com vocês, né, fazer parte desse movimento, aprendendo, né, com as minhas musas, especialmente a Ieda, né, que é uma inspiração para todos nós, né? Não é porque ela é jovem há mais tempo, viu, Ieda? Eu rebendei bem. E aí a gente se inspira nela há mais tempo, mas foi a minha referência, e por que não dizer a Simone também, como a Cristina já colocou, né? Mas é muito prazeroso ter pessoas no mercado como a Juliana, a Cristina e a Alexandra, que também estão assim nesse movimento, digamos assim, de empurrar o caminhão, digamos assim, empurrar o carro. Vamos lá, vai dar certo, né? Eu me empolgo, não sou uma pessoa empolgada, como a Simone falou, eu mando uma mensagem para ela, Simone, está acontecendo isso, e ela vibra também, né? E eu vejo isso em vocês, na Juliana, na Cristina, na Alexandra, na Ieda, na própria Luciana, que nos convidou aqui, né, para estar aqui nesse movimento. Então, minhas palavras são de agradecimento e gratidão de poder estar aqui com vocês, fazer parte desse movimento, me sentir útil como pessoa, como profissional e como mulher, né, aqui no InfraWoman Brasil. Obrigada. Muito obrigada, Larissa. Alexandra? Então, minhas palavras também são de total agradecimento. Acho que o contexto que a gente está vivendo para as nossas experiências profissionais é único, é muito desafiador, e tenho muita honra de estar podendo participar desse momento, em especial desse fórum aqui, cheio de mulheres inspiradoras, começando por Ieda, Simone, Juliana, Larissa e Cristina, que têm esse empenho, esse vigor de transformar o momento que a gente está vivendo, e todas mulheres maravilhosas com suas colocações no mercado importantes, que servem de inspiração para uma nova geração que vai ser diferente provavelmente da nossa. Então, realmente é uma honra enorme, além do conteúdo ter sido, para mim, de enorme aprendizado, e acho que importantíssimo para os próximos passos que a gente vai ter que tomar aí nesse novo momento transformador que a gente está vivendo. Então, Lu, muito obrigada pelo convite, só tenho realmente a agradecer. Muito obrigada aí pela presença. Cristina? Bom, eu também vou agradecer, eu acho que foi uma honra incrível poder estar aqui, poxa, com a Ieda, que eu admirava à distância, né? E Simone, Larissa, Juliana, Alexandra. Eu sempre procuro dizer que a gente nunca sai a mesmo dos encontros, né? Eu certamente não vou sair a mesma desse encontro. Eu saio transformada porque eu aprendi coisas novas
eu tive sensibilidades diferentes para alguns assuntos, né? Queria dizer também para a Juliana que a gente está sempre aberto para discutir essas questões, que eu sei que às vezes incomodam, mas a gente consegue encontrar caminhos, sabe? Então, seja na questão do extraordinário, na questão do bus, volta lá, a gente vai conversar, a gente vai encontrar um caminho para fazer esse acesso em janeiro de 22. E dizer também que eu me sinto muito gratificada de poder estar nesse mercado nesse momento, porque é um mercado que está abrindo espaço para a mulher e também porque é um mercado que pode gerar emprego, pode gerar oportunidade para as pessoas. E a gente sabe o quanto a gente precisa disso no Brasil agora. Então, quando eu li uma reportagem na semana passada que a reativação da Fafem de Sergipe tinha gerado 500 empregos diretos e 1.500 empregos indiretos, isso me deu uma felicidade. Eu acho que isso, para mim, já faz tudo ter sentido. E eu fico pensando como a gente pode multiplicar isso se a gente, junto, tiver realmente o compromisso dessa transformação. Então, eu só agradeço de fazer parte desse movimento e de estar aqui com vocês hoje, tá bom? Muito bem, ótimo. Juliana? Bom, eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti uma energia muito grande, né? A energia que vem da gente para transformar e para, de fato, fazer a diferença, né? Eu também tenho que agradecer muito essa oportunidade de estar com diversas gerações aí do mercado de gás, de estar sempre aprendendo, e tenho muita esperança de que a gente possa se reencontrar em breve para ver o que a gente já superou e o que ainda vai faltar, porque tem sempre um obstáculo para ser vencido, e que ter contato com pessoas dos diferentes elos da cadeia faz com que a gente tenha empatia e entenda o nível de dificuldade que todos nós estamos enfrentando, né? Não só como produtoras, mas todas as pessoas envolvidas no mercado de gás sofrem das mesmas angústias, mas cada uma sob a sua perspectiva. E esse encontro aqui faz com que a gente consiga ter um pouco mais de ternura para entender esses desafios e superá-los em conjunto. Obrigada. Muito obrigada, Ju. Simone, suas considerações finais. Eu queria agradecer, acho que esse é a gente falou, né, de uma série de sensações, sentimentos, e o meu é de gratidão. Realmente, eu acho que alguém que me antecedeu falou do conteúdo, né, que realmente a gente deixou aqui um conjunto considerável, né, de experiências. Eu e Eda, que somos jovens há mais tempo, né, e Eda, a gente olha, e eu tenho um grande compromisso pessoal e profissional com a formação das pessoas, com o futuro, e a gente olhando aqui essas gerações diferentes, né, a gente fica um pouco mais tranquilo, né, que a gente tem aí muito a caminhar. E eu acho que tem palavras que eu não me esqueço do que a gente conversou hoje aqui. A gente falou de inspiração, de compromisso, falamos que somos mulheres e nós temos características muito especiais, né, por sermos mulheres, mas, sobretudo, a gente tem emoção. E sem emoção, a gente, na verdade, não consegue ir para lugar nenhum. Então, é um pouco com essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né, que a gente nunca afaste as nossas emoções e continuemos colocando o coração em tudo que a gente faz. E pedir a vocês que se cuidem dos seus amigos, das pessoas próximas, se mantenham com saúde, e eu espero que logo, logo a gente possa se encontrar e fazer algo que eu gosto muito, que é abraçar as pessoas e tê-las perto de mim. Então, sintam-se abraçados nesse novo modelo em que a gente, às vezes, se conhece pessoalmente nesse novo formato. Assim foi com a Luciana e com a Juliana, e foi muito bom encontrar pessoas com quem eu já tive a oportunidade de dividir lutas muito importantes. Algumas vitoriosas, outras não, mas é assim que a gente faz a vida da gente. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com saúde e se cuidem, por favor. Com certeza, essa parte de todos se cuidarem aqui nesse momento crítico que estamos vivendo, mas que todos com saúde estaremos aí juntas em novas oportunidades para voltar a falar mais desse tema, voltar a evoluir. Eu acho que todas que estamos aqui acreditamos no mercado, acreditamos nesse futuro e nesse caminhar, e temos a consciência que são questões, regulações que vão sendo construídas juntos, que
terão acertos, terão pequenos erros, vamos corrigindo a rota conforme o caminho vai percorrendo. Agradeço demais a todas, muito obrigada aqui pela participação nesse evento. Já reitero aí convites para novas oportunidades e colocar estar com vocês foi realmente uma grande honra. Muito obrigada a todas. Ficamos por aqui, então. Um grande abraço. Abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Prazer. Abraço, Obrigada. pessoal.